episódio anterior, abordei um importante problema económico que se relaciona com a existência de desemprego involuntário numa economia de mercado que se organiza segundo o sistema capitalista. Neste episódio vou falar de um outro assunto importante que tem a ver com a persistência de elevados níveis de desemprego numa economia. E também neste aspecto existem duas perspectivas fundamentais em termos económicos. Aliás, os economistas discordam praticamente sobre todos os assuntos e, apesar de parecer que há uma certa unanimidade no entendimento económico dos fenómenos do dia-a-dia, a verdade é que existe uma grande controvérsia entre os economistas. E é o caso também na questão da persistência do desemprego. Para uma corrente mais liberal, que em termos económicos que se designa perspectiva neoclássica, associada a um economista famoso, Milton Friedman, a taxa de desemprego tende, no longo prazo, para uma taxa natural. E essa taxa natural é uma taxa relativamente baixa, que é determinada unicamente por fatores relacionados com a oferta. Quando digo fatores relacionados com a oferta, estamos a falar da questão da flexibilidade do mercado de trabalho, da flexibilidade do mercado de produto, de fatores que determinam a produtividade de uma economia e uma taxa de desemprego que não está relacionada no longo prazo com a política monetária e também com a política orçamental. Portanto, para Milton Friedman e para os autores de pendor mais neoclássico, mais liberal, as políticas de gestão da procura, como a política orçamental e a política monetária, não são capazes de determinar a taxa de desemprego no longo prazo. Essa taxa é unicamente afetada por fatores do lado da oferta. Ora, esta perspectiva tem importantes implicações do ponto de vista da política económica. Bom, se a política de gestão da procura não é capaz de afetar a taxa de desemprego no longo prazo, então essas políticas devem estar afetas ao objetivo que elas efetivamente conseguem alcançar no longo prazo. A política monetária não deve ter como objetivo um elevado nível de emprego ou uma reduzida taxa de desemprego, antes a política monetária deve estar adstrita à estabilidade de preços. E é precisamente este o objetivo do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem, na sua atuação, precisamente esta perspectiva. Tem como objetivo único de política monetária a estabilidade de preços na zona euro no médio prazo. E o entendimento deriva precisamente desta perspectiva monetarista, neoclássica, de que a política monetária no longo prazo não é capaz de afetar a taxa de desemprego. Mas esta perspectiva, que depois tem implicações ao nível das políticas, também orçamentais, se a política orçamental não é capaz de afetar o nível de emprego e a taxa de desemprego, o melhor é que a política orçamental se cinja ao estabelecimento de orçamentos equilibrados. Então, segundo esta corrente, a única forma de reduzirmos a taxa de desemprego e potenciarmos o nível de emprego é aplicar as tão conhecidas reformas estruturais. Reformas no mercado de produto, reformas no mercado de trabalho, no sentido de aumentar a sua flexibilidade e fazer com que a economia mais rapidamente se ajuste para essa taxa natural de desemprego. O problema é que esta perspectiva não tem grande aderência empírica. O que nós observamos na realidade é efetivamente a persistência dos efeitos das crises económicas, nomeadamente aquelas mais graves. Ora, nós verificamos que demoramos cerca de 10 anos a recuperar da crise financeira, que teve um impacto real considerável. A política económica foi efetivamente melhor no caso da crise pandémica e os efeitos desta importante crise foram mais mitigados, claro, por essa melhor aplicação da política económica, mas nós prevemos também que a pandemia deixe cicatrizes longas, profundas na economia. Portanto, a evidência empírica não é muito compatível com esta ideia de que o nível de emprego, que o crescimento e que a taxa de desemprego se ajuste rapidamente para um nível natural, sem a aplicação de estímulos monetários e estímulos fiscais. Portanto, é uma teoria que efetivamente é influente,
tem alguns prémios Nobel associados, como por exemplo Milton Friedman, mas não é uma teoria com uma grande corroboração empírica. Noutra perspectiva, existe a chamada teoria da estresse, teoria da persistência da taxa de desemprego. O que é que isto significa? Significa que choques negativos, sobretudo aqueles de grande dimensão, podem deixar cicatrizes profundas na economia durante muito tempo. E há vários canais que podem justificar esta persistência da taxa de desemprego. Canais do lado da oferta de trabalho e canais do lado da procura de trabalho. Do lado da oferta de trabalho, temos a chamada teoria dos insiders-outsiders e a teoria da depreciação do capital humano. Ora, segundo esta última, um aumento do desemprego provocado por uma recessão vai originar que os desempregados percam qualificações, percam também eventualmente hábitos de trabalho. Quando a economia recupera, essas pessoas não são, digamos assim, empregáveis e o desemprego perpetua-se e os desempregados transformam-se em desempregados de longa duração. Do lado da procura de trabalho, temos a existência de custos fixos de ajustamento do fator trabalho e do fator capital, que determinam persistência dos efeitos das crises sobre o emprego e sobre o desemprego. Temos a teoria da depreciação do capital físico, que nos diz que quando há uma recessão, o capital, as máquinas deixam de ser utilizadas, há menos incentivos para que para que haja manutenção devida desse equipamento. Quando a economia recupera, a empresa não tem o capital físico ao mesmo nível que tinha antes e, portanto, não consegue dar uma resposta imediata em termos de produção com efeitos sobre o emprego. Outro fator muito importante que determina a persistência da taxa de desemprego e do emprego é a ideia de que, empiricamente documentada, de que o investimento em investigação e desenvolvimento é procíclico. Ora, se nós tivermos em conta que o progresso tecnológico é o determinante fundamental do crescimento sustentado a longo prazo e que a investigação e desenvolvimento, não só do setor privado, mas também do setor público, é um importante fator de progresso tecnológico. Ora, se nós observamos que em recessão as empresas diminuem o investimento em investigação e desenvolvimento, obviamente que isso vai ter um impacto não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Por isso, para esta teoria da persistência e da estresse, os choques negativos têm um efeito duradouro. A política de gestão da procura, a política monetária e a política orçamental são capazes de afetar o desemprego no curto prazo e isso tem efeitos persistentes. Portanto, não se pode dizer que a economia tenda, no longo prazo, para uma taxa de desemprego única que é determinada unicamente pelo lado da oferta. O caminho, digamos assim, faz-se caminhando. As coisas que são boas no curto prazo acabam por também ser boas no longo prazo, enquanto que os choques que são negativos, incluindo a reação da política económica, se for má no curto prazo, isso acaba também por ser má no longo prazo. Portanto, aquela ideia de que primeiro temos que sofrer para depois crescer, à luz desta teoria e da evidência empírica, é uma ideia profundamente errada. E, efetivamente, eu estou convencido que as coisas que são boas no curto prazo acabam também por ser boas no longo prazo e o contrário também acontece. Uma política restritiva, por exemplo, orçamental, na sequência de uma crise económica grave, acaba por ter cicatrizes profundas porque agrava a recessão e deixa efeitos permanentes. Portanto, à luz desta ideia, não existe uma taxa de desemprego única, natural, no longo prazo, para a qual a economia tende. Essa taxa vai ser determinada por aquilo que se faz no presente. Ora, neste contexto, é muito importante que a política orçamental e a política monetária reajam adequadamente às crises económicas e, nomeadamente, àquelas que são graves e aquelas que podem causar um grande impacto no curto prazo, porque nós sabemos, e isso realmente tem aderência empírica, que os efeitos negativos acabam por se perpetuar. Ora, os objetivos de política monetária do Banco Central Americano, do Federal Reserve, parecem um pouco mais compatíveis com esta ideia. Porque, no caso do Fed, o mandato para a política monetária é dual. O Fed tem um mandato para a estabilidade de preços, mas também para um elevado crescimento do produto e do emprego. Por isso, a perspectiva do Banco Central Americano para os seus objetivos de política monetária é mais moderada e é mais compatível com estas duas visões
de funcionamento da economia. Uma que diz que a economia tende para uma taxa de desemprego única, que é independente daquilo que a gente faz no presente, e outra que nos diz que a taxa de desemprego no longo prazo acaba por ser determinada pela nossa reação em termos de política económica. Portanto, dois bancos centrais, duas áreas desenvolvidas com objetivos finais para a política monetária diferentes, e isto depois tem impacto sobre a forma como estas instituições reagem às crises. Costuma-se dizer, ouve-se na comunicação social, há muitos economistas e analistas que se referem a esta questão, que tem a ver com o facto da economia americana recuperar mais rapidamente das crises, porque é muito resiliente em função da flexibilidade do seu mercado de trabalho. E é por isso que a economia recupera mais rapidamente. Ora, essa perspectiva ignora que a concepção de funcionamento da economia do seu Banco Central é um pouco diferente da concepção do Banco Central Europeu. O Banco Central americano tem um mandato dual, um objetivo para o emprego e para a estabilidade de preços, enquanto o Banco Central Europeu tem um mandato único para a estabilidade de preços. E isto faz toda a diferença no momento de reagir a crises graves. E a verdade é que a reação da política monetária à recente crise financeira foi muito mais rápida, muito mais intensa e muito mais de acordo com aquilo que nós sabemos da teoria económica e da evidência empírica do que aquilo que aconteceu na zona euro. E isso tem impacto nos desenvolvimentos da crise, com implicações imediatas e diretas nas nossas vidas. Portanto, não basta dizer que para sairmos da crise nós temos é que por nós próprios tentar trabalhar mais e ser mais produtivos e mais eficientes. Isso naturalmente é importante, mas isso pode ser neutralizado ou potenciado por uma política monetária que tenha um efeito muito significativo sobre a economia. E, portanto, estas duas concepções de como a economia funciona, e nomeadamente do que acontece no longo prazo em função dos desenvolvimentos de curto prazo, são fundamentais para a dinâmica do produto, do emprego e também do desemprego.